Nesse vídeo iremos analisar como Platão foi um precursor da ideia de eugenia e aprimoramento humano no Ocidente. Vem comigo! Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Eu estava relendo a República de Platão e me veio na cabeça algumas discussões que aparecem em estudos acadêmicos estrangeiros, mas que nunca são sequer discutidas tangencialmente aqui no Brasil. Procurando materiais no YouTube e em livros brasileiros, percebi que era muito difícil de encontrar sequer menções, muito menos uma abordagem mais completa da importância de Platão e outros filósofos gregos para o desenvolvimento da eugenia no Ocidente. Francis Galton, que desenvolveu o tema, sugeriu que os antigos gregos contribuíram muito pouco para as teorias sociais da eugenia. Na verdade, os gregos tinham um profundo interesse em métodos para fornecer às suas cidades-estado a melhor descendência possível, e a análise de Galton está enviesada porque ele está fazendo uma análise com o conhecimento científico de sua época, sem considerar o desenvolvimento de algumas áreas da ciência na época dos filósofos gregos mais famosos. Para quem não sabe o que é eugenia, do grego bom nascimento, foi um termo proposto por Francis Galton e foi definida por ele como, abre aspas, a ciência de melhorar o estoque herdado, não apenas por acasalamentos criteriosos, mas por todas as outras influências, fecha aspas. Com os recentes desenvolvimentos no projeto de mapeamento do genoma humano, o âmbito da eugenia aumentou enormemente, devido ao desenvolvimento de uma tecnologia muito poderosa para a manipulação do DNA. Uma definição mais ampla e que tem sido aceita por pessoas das mais diversas ideologias é que a eugenia poderia, portanto, ser o uso da ciência aplicada à melhoria qualitativa e quantitativa do genoma humano. Isso abrangeria métodos de regulação do número populacional, bem como melhoria da qualidade do genoma, por meio de inseminação artificial seletiva, terapia genética ou manipulação genética de células germinativas. Nesse vídeo, eu vou tratar da contribuição de Platão para a formação das ideias de eugenia no mundo ocidental, e futuramente irei analisar a influência de Aristóteles e outros gregos. Galton, conforme já mencionado, era da opinião que Platão contribuiu pouco para a eugenia. Em uma carta, ele afirma que leu algumas obras de Platão apenas para buscar correspondências com possíveis medidas eugênicas. Desapontado, ele diz que só encontrou medidas esparsas, falando sobre a purificação da cidade-estado através do envio de degenerados a uma espécie de colônia, mas a contribuição platônica é bem mais ampla que isso. Como Galton não era um filósofo com um profundo conhecimento da filosofia grega, era esperado que ele não encontrasse muita coisa. Eu irei primeiro analisar aqui a República de Platão. Essa obra provavelmente foi escrita antes de 368 a.C., quando o autor tinha entre 40 e 50 anos, e é um modelo para a organização de uma sociedade ideal. No que diz respeito à eugenia, adota a política de garantir, entre aspas, cruzamentos criteriosos. Platão considerava vital para a sociedade quais os arranjos corretos deveriam ser feitos para tais acasalamentos. Ele propôs que o casamento para as classes de guardiões fosse abolido, que fossem feitas provisões para homens e mulheres com as mesmas capacidades naturais. Para quem não sabe, os guardiões eram a primeira classe de cidadãos atenienses, selecionados por suas capacidades e realizações naturais para governar o Estado. Nessa obra, ele faz uma analogia com a criação seletiva de cães e cavalos de esporte, para obter o estoque desejado. Os integrantes das classes guardiãs só deveriam poder procriar no auge, para os homens, após atingirem a idade de 25 anos, e para as mulheres, 20 anos. Mesmo os membros inferiores das classes de guardiões deveriam ser desencorajados a terem filhos. Apenas os melhores descendentes deveriam ser mantidos na classe dos guardiões, e os filhos inferiores deveriam ser relegados às classes civis, que era a classe de agricultores ou artesãos. Portanto, haveria uma espécie de mobilidade social, e o fato de você nascer em uma classe não era garantia eterna de permanecer na mesma condição. Esses foram os princípios gerais, e em termos práticos deveriam ser implementados através da instituição de uma festa de casamento, reunindo jovens adequados da faixa etária correta. Sacrifícios, poesia, canções e dança criariam a atmosfera perfeita para os jovens casais, entre aspas, casarem e coabitarem durante o período do festival, por cerca de um mês, após o qual o casamento seria dissolvido e os parceiros permaneceriam celibatários até o próximo evento. O número de casamentos do festival ficaria a critério do governante, para manter constante o número da população, levando em consideração as perdas causadas por guerras ou epidemias.
Platão tinha mais medo de um declínio do que de um aumento na taxa de natalidade, e considerou que as classes civis poderiam procriar sem restrições, de modo a manter uma cidade-estado média com 5.000 cidadãos. Para evitar o casamento dos membros inferiores das classes de guardiões, seria criado um sistema de loteria, mas tão manipulado que os jovens que se saíssem bem nas guerras e em outros deveres receberiam as primeiras oportunidades de ter um parceiro de casamento durante a duração do festival. Os jovens ditos inferiores teriam, por assim dizer, azar de não terem sido sorteados. No final da festa, os casamentos seriam dissolvidos, mas os jovens considerados superiores poderiam ter a sorte de ter um parceiro diferente no próximo festival. As crianças recém-nascidas deveriam ser tiradas das mães, criadas em creches especiais num bairro separado da cidade. A vida familiar deveria ser desencorajada, pois proporcionava uma distração da tarefa de governar, de defender ou ampliar a cidade-estado por meio da conquista. Qualquer criança nascida defeituosa seria escondida de alguma maneira apropriada. Na verdade, não está claro na obra de Platão, mas isso provavelmente poderia ser um eufemismo para infanticídio. Mesmo assim, nem infanticídio nem exposição, praticados em Esparta e em outras cidades gregas, foram recomendados por ele em sua república. As mulheres deveriam ter permissão para procriar quando tivessem idades entre 20 e 40 anos, e os homens reproduziriam dos 25 aos 55, quando as faculdades físicas e mentais estariam supostamente no seu auge. As uniões não oficiais que produzissem filhos seriam consideradas uma ofensa civil e, consequentemente, divina, e serão instituídas punições apropriadas. Os homens só deveriam ter relações com mulheres em idade de casar. As uniões incestuosas entre pais e filhos deveriam ser proibidas, mas não havia sanções contra as uniões irmão e irmã. Esses casamentos irmão e irmã não eram incomuns no Egito, e os gregos provavelmente não notaram o aumento da frequência de casamentos defeituosos, ou seja, filhos resultantes de casamentos consanguíneos. O principal objetivo do incesto entre irmãos, praticado pelas famílias reais do Egito, era manter o trono dentro da própria família. Parece claro a partir dos retratos dos Ptolomeus do Egito, o caso mais notório de tal incesto, que alguns membros sofriam de distúrbios endócrinos hereditários, mas não há evidências de que isso tenha sido relacionado pelos próprios antigos com a prática de incesto entre irmãos. Contudo, se todas as crianças gregas recém-nascidas fossem criadas em comunidade numa creche, os verdadeiros irmãos e irmãs talvez não soubessem que eram tão aparentados, especialmente porque haveria tantos casais diferentes em cada festival subsequente. Finalmente, homens e mulheres das classes de guardiões que ultrapassassem a idade fértil poderiam formar relações que ficariam fora da jurisdição dos governantes. No livro As Leis de Platão, existem ainda várias noções eugênicas, mas ele mudou de opinião sobre várias questões de forma como tinha organizado tudo no seu livro A República. Esse é o último dos diálogos de Platão, escrito quando ele estava próximo dos 80 anos, mas é altamente provável que ele tivesse começado a trabalhar nessa obra muitos anos antes, durante os intervalos da escrita de outros textos, já que é seu trabalho mais longo e pode muito bem ter incorporado material de projetos anteriores, o que ele sugere que parece nunca ter concluído. É um tratamento mais prático e uma extensão dos problemas políticos levantados na República. Platão tenta enquadrar aqui um modelo de constituição e legislação que possa ser adotada por uma sociedade de gregos médios. Ele agora considera as uniões temporárias em festivais de casamento, com uma comunidade de esposas e filhos, que elas são na verdade impraticáveis. Em vez disso, ele sugere uma legislação sobre casamentos monogâmicos com castidade estrita. A provisão deveria ser feita inicialmente através da organização de festivais esportivos e dança, onde os jovens pudessem se conhecer. Se um homem de 25 anos ou mais encontrasse uma parceira adequada, deveria submeter seu caso ao curador de leis. E se o par fosse considerado adequado, deveria, em todos os casos, casar-se com ela antes dos 30 ou 35 anos de idade. Uma menina poderia se casar entre 16 e 20 anos. No que diz respeito à aptidão para o casamento, um homem deveria cortejar uma mulher principalmente para o bem da cidade, não apenas por prazer pessoal. A origem da noiva e de sua família deveria ser cuidadosamente examinada. A riqueza ou a pobreza da família da noiva eram irrelevantes. Se algum jovem apto não se casasse ou se recusasse a casar até os 35 anos de idade, deveria pagar uma multa anual de 100 dracmas, se pertencesse à classe mais rica, 70 dracmas, se pertencesse à segunda, 60 se fosse da terceira e 30 dracmas se fosse da quarta.
As multas assim arrecadadas seriam dedicadas ao templo de Hera. Os casais deveriam ter como primeira preocupação presentear a cidade com a melhor e mais bela progenie. Deveriam, portanto, estar sob a supervisão de um conselho de matronas, nomeado pelos magistrados, para supervisionar a conduta dos casais. Por exemplo, as mulheres grávidas deveriam reunir-se diariamente durante um período mínimo de 20 minutos no templo de Lítia, uma deusa identificada com Artemis ou Hera, para oferecer sacrifícios e ritos à deusa do matrimônio. O seu período de supervisão pelo conselho deveria durar 10 anos, e o conselho forneceria aconselhamentos e orientação sobre todos os problemas relacionados com o parto. Por exemplo, se os casais fossem inférteis ou produzissem demasiados filhos. Os casais inférteis poderiam ter o seu casamento dissolvido, mas os familiares de ambas as partes teriam voz nos termos da separação. Finalmente, um registro oficial de nascimentos e óbitos deveriam ser mantidos e tornado facilmente acessível através do registro de seus dados, em paredes caiadas. Tal registro seria necessário para a correta observância das leis, que fixam as idades para o casamento, o serviço militar ou as qualificações para vários cargos oficiais. Conforme analisado nesse vídeo, a filosofia de Platão contém muitas ideias eugênicas, preocupadas com o melhoramento humano, segundo os valores que ele julgava serem positivos. Galton está equivocado, provavelmente por ignorância histórica e filosófica, já que Platão pode sim ser considerado o precursor das ideias eugênicas no Ocidente. O fato de algumas medidas sugeridas por Platão em A República puderem ser consideradas contraproducentes, como por exemplo a possibilidade de irmãos ou meio-irmãos terem filhos, já que muitos não saberiam quem era o pai, tudo isso se deve mais à ignorância de alguns conceitos biológicos que não estavam disponíveis como estavam na época de Galton. Isso, contudo, não exclui a defesa platônica da eugenia, mesmo que em estado incipiente, como medidas para o melhoramento de uma população. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Conto com vocês para darem o like e comentarem. Isso ajuda muito a fazer com que o algoritmo do YouTube recomende o meu conteúdo. Não esqueçam também de darem uma olhada na loja do canal. Há muito conteúdo relacionado ao Império Romano. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima!